What does it mean to be surrounded by such a transnational criminal zone? So we're in the Golden Triangle. Behind me is the Mekong River. And then behind that, you can see all of that construction and large buildings. That's the Golden Triangle Special Economic Zone in Laos, of scam operations, industrial scale scam operations where thousands of people, some trafficked, some working freely, are engaged in romance scams, in trapping people online, scamming people into investments where they lose their money. Lucas e Felipe são dois brasileiros que foram enganados por falsas promessas de emprego, levados para Myanmar e lá estão sendo mantidos contra a vontade e executando trabalhos que não querem fazer. Sofrendo nas mãos de pessoas impiedosas, eles imploram para a família trazê-los de volta ao seu país de origem. A situação dos brasileiros vem levando a discussões acaloradas, pois mesmo que seja de conhecimento geral que os dois estão sendo mantidos nesse lugar à força, o governo não faz a extradição deles. Mas o que parecia um triste caso isolado começou a degringolar para uma situação de maior escala e muito mais assustadora quando foi revelado que eles não são os únicos nessa condição. A história de Lucas e Felipe é apenas mais uma, já que centenas de pessoas estariam vivendo nessa mesma condição nesse exato momento. Atualmente, privar da liberdade, explorar e até mesmo comercializar vítimas é uma assustadora realidade no Sudeste Asiático. E existe um nome que sempre surge quando o assunto são possíveis atividades ilícitas: Zhao Wei. E a história dele você conhece agora, aqui no Biografia do Crime. O início de tudo. Em 2007, o governo de Laos, um país do Sudeste Asiático, permitiu que Zhao Wei explorasse a zona econômica especial do Triângulo Dourado, uma área localizada próxima ao rio Mekong e aos países do Laos, Myanmar e Tailândia. This is the river that Aaron crossed. The Moe marks the border separating Thailand and Myanmar. On the Burmese side, it isn't always clear who is in control. So we're in the Golden. Wei foi autorizado a comandar tudo o que aconteceria nessa região por 99 anos. Como resultado disso, essa área se tornou repleta de edifícios enormes e um imponente cassino. É tudo tão magnânimo que contrasta com as coisas ao seu redor, já que as regiões que cercam esse centro são compostas por construções modestas em que pessoas mais humildes vivem. Mas não é o que acontece sobre o solo que é regido por Zhao. O grupo King's Romance, comandado por Wei, é o responsável por esse crescimento exponencial da região e, como resultado disso, ele ganhou um prêmio do próprio governador. Em 6 de dezembro do ano passado, Wei recebeu uma medalha por desenvolvimento de terceira classe, diretamente das mãos do governador da província de Luang. Ele foi elogiado por custear as despesas do comando provincial da província de Luang, com um valor equivalente a $59.400. Pode até parecer que foi um prêmio justo, mas o fato de Wei ser visto como um empresário que ajuda no crescimento do país faz várias pessoas encararem a situação com desprezo, já que, por trás dessa fachada de cidadão de bem, se esconderia um homem que comandaria um esquema criminoso que movimenta muito dinheiro, fazendo envio de entorpecentes, vendendo animais silvestres e de extinção e forçando pessoas a trabalhar de maneira fora da lei. O crescimento exponencial do Triângulo Dourado seria nada menos do que o resultado de atividades criminosas que aconteceriam sem muita camuflagem, praticamente à vista de todos, mas que o governo nada faz para combater. Mas quem seria o homem poderoso e sem escrúpulos que comandaria todo esse terror? Quem é Zhao Wei? O nome Zhao Wei pode ser sinônimo de empresário de sucesso ou de pessoa extremamente perigosa. Depende para quem você pergunta. Como já explicado aqui no vídeo, a zona na qual Wei recebeu permissão para construir e explorar está em desenvolvimento constante, o que contrasta com o restante da região, que não tem tantas riquezas. Alguns afirmam que essa região já funcionava como sede para diversas
ilegalidades e que tudo só piorou quando Wei conseguiu o seu controle por um período de tempo considerável. Apesar dessa incerteza sobre quem domina o local, afinal, essa região fica entre vários países, muitos afirmam que ela é controlada pela China. Lá, as placas de trânsito estão em chinês e a moeda preferencialmente aceita é o renminbi, moeda oficial da China. Tudo isso corrobora para a possibilidade de que o governo chinês estaria ciente de tudo o que acontece nessa região, mas que ao invés de encerrar isso, teria se aliado a Zhao Wei. Para chegar até o Triângulo Dourado, é necessário ir pela Tailândia e depois atravessar o rio Mekong. Oficialmente, os cidadãos de Laos não têm permissão para cruzar a fronteira, mas o que ocorre de fato, segundo relatos de algumas testemunhas, é um constante trânsito de pessoas entrando nessa região. Além dessa incerteza e divergência de informações, tudo fica ainda mais obscuro quando descobrimos que as autoridades de Laos, supostamente, não têm poder na região e que quem comanda tudo são milícias privadas. Os crimes impunes. As pessoas que são levadas para essa região veem as suas chances de voltar a ser livre praticamente desaparecerem. Uma vez ali, seria necessário pagar dívidas cada vez maiores para conseguir escapar. No entanto, essas dívidas seriam de comida, de estadia e do transporte, valores que mal fazem sentido. Trabalhar sem um salário, ser privado de coisas básicas como água e descanso, e precisar morar no mesmo lugar que os serviços são feitos já nos fazem entender o que acontece ali de verdade. E não pode ser chamado de trabalho lícito, afinal, não segue essas regras. Para garantir que todos ficarão sob o seu poder, as milícias locais controlariam um verdadeiro presídio, já que existem grades nas janelas dos locais em que os trabalhadores estão, e fica óbvio para qualquer um que observe de fora que naquele lugar a segurança é pesada. We saw millions of dollars being exchanged in cash for chips at the casino. Very clear money laundering operation going on there. We identified buildings with bars on the windows and very heavy security, where local people told us trafficked individuals were being held against their will. Todos os moradores da região sabem ou pelo menos desconfiam do que realmente acontece naquele local. O tormento dos capturados. Ao se encontrar nesse ambiente de medo e de isolamento, restaria às pessoas capturadas obedecerem às ordens para tentar escapar com vida ou até mesmo seguir vivo. Não faltam relatos de pessoas que foram vítimas desse tipo de trabalho contra a vontade e algumas felizmente conseguiram se salvar. Um dos homens, que teve a identidade preservada, ficou sob poder da milícia por 6 meses e contou o que viveu lá. Ele disse que precisava trabalhar, encontrar clientes e seguir as regras. Se fizesse isso, ficaria tudo bem, mas se quebrasse alguma regra, seria trancado numa sala e levaria choques. Se tentasse sair, sofreria a mesma punição e também seria espancado. E se não conseguisse terminar o trabalho, seria vendido. Ele também testemunhou uma das pessoas tirando a própria vida ao se jogar pela janela. De acordo com a rádio Free Asia, centenas de mulheres do Laos estão sendo mantidas nessa região e não podem sair a não ser que paguem suas dívidas. Elas são obrigadas a vender o próprio corpo. Além dessa ilegalidade, animais silvestres e até ameaçados de extinção são vendidos em lojas sem nenhum controle. Assustadoramente, essas atividades já parecem tão comuns nessa região que parecem ter sido banalizadas. E se você está gostando deste vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. Todos saem perdendo. Vale observar que a zona que Zhao Wei comanda também exporta entorpecentes, e esse é um lugar visto como fabricante de ilícitos há muito tempo. A produção e distribuição aumentou há alguns anos, a ponto da ONU descrever a situação como assombrosa. Em 2021, mais de 1 bilhão de pílulas foram apreendidas no sudeste e leste da Ásia e, como o cultivo de ópio aumentou em 33%, existe a possibilidade de que
que a produção aumente em 88%. Nisso, não apenas os outros países sofrem a consequência dessa distribuição, como as próprias pessoas que vivem próximas ao Triângulo Dourado têm suas vidas arruinadas pelos entorpecentes. Toda a operação, supostamente comandada por Zhao Wei, domina e destrói vidas dentro e fora de seu território. Conflitos iminentes. Como se toda a situação já não parecesse assustadora o suficiente, existe a possibilidade de uma piora. Richard Hersey, conselheiro sênior, documentou a movimentação que ocorreu no Triângulo Dourado com o objetivo de entender melhor a dinâmica que acontecia ali e como tudo isso se desenvolveria futuramente. Ele fala que, se o relacionamento entre a China e os Estados Unidos se tornar mais tenso, mudanças podem ser feitas, já que essa região se tornaria de grande valor em competições geopolíticas. Enquanto estava analisando o clima do lugar, buscando entender melhor o que acontecia na região, a equipe de Hersey conseguiu documentar algumas coisas que ocorriam ali de maneira aparentemente habitual. Ele disse que a quantidade de dinheiro movimentada nos cassinos é exorbitante e que vai muito além de quantias que os jogadores gastam ali. Segundo Richard, é claramente lavagem de dinheiro, que resulta na movimentação de bilhões de dólares. Além disso, muitas pessoas trabalham ali, algumas de maneira livre e outras, como você já pode imaginar, não têm escolha senão trabalhar. Os trabalhos giram em torno de golpes aplicados frequentemente pela internet, como os golpes do amor, no qual pessoas são iludidas e extorquidas. Existe um manual destinado às pessoas que são obrigadas a trabalhar. Parte deste manual diz: Seja engraçado. Faça com que os clientes se apaixonem por você tão profundamente que eles esqueçam tudo. Jazz. Be funny. Make clients fall in love with you so deeply that they forget everything. Existem também golpes de falsos investimentos, nos quais as vítimas são incitadas a investir em criptomoedas ou investimentos supostamente promissores, mas que não são verdadeiros. Tudo isso, somado à situação das mulheres que são forçadas a trabalhar vendendo seus corpos, e os animais e partes deles, que são vendidas livremente, fazem disso uma operação que gera muito dinheiro. São mais de 20 hotéis, dezenas de edifícios de escritórios altos, escolas e hospitais, e instalações de tratamento de água e saneamento. Para você ter uma ideia do tamanho do poder desta zona, existe um aeroporto lá, que aceita voos internacionais. There's a new international airport for this zone. It's just a few kilometers behind the zone. It'll accept direct international flights. A organização The Way está na lista de sanções do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, ela está num tipo de lista que a proíbe de fazer movimentações em solo estadunidense. O motivo disso são todos os crimes imputados a ele. Zhao chamou essas alegações de infundadas. Segundo Richard, se o governo chinês quisesse acabar com tudo, bastaria tomar a iniciativa e fechar a fronteira. Ele fala que a responsabilidade não recai apenas sobre a polícia, que faz sim a sua parte, apreendendo entorpecentes e ficando de olho em barcos que chegam às fronteiras, mas que para desarticular tudo isso seria necessário a mão firme do governo. Seria necessário não apenas podar os galhos, mas sim cortar o mal pela raiz. No entanto, por hora, são gerados cada vez mais empregos, construídos edifícios cada vez maiores e o cassino segue cheio e movimentando muito dinheiro. Isso é o que é divulgado. Mas, quando analisado com calma, o que o império de Zhao Wei estaria fazendo é aliciar e forçar pessoas a trabalhar em várias áreas sempre voltadas para realidades. Manter todos em um regime de medo e escravidão, a ponto de que escapar dali se torna um sonho distante para a maioria das pessoas. O dinheiro estaria vindo de vítimas dos golpes, mas também de exportações de entorpecentes. E o pior de tudo isso com o consentimento do governo, que teria conhecimento de tudo, mas que por benefício próprio escolheu fechar os olhos para a situação. Você já conhecia a história de Zhao Wei? Qual sua opinião sobre tudo o que ocorre no Triângulo Dourado? Comente a sua opinião.
Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.